Vamos lá. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Thiago Tesoto, doutor em nutrição de plantas, um amigo e um grande profissional, uma referência do agro. A nossa ideia é ir direto ao ponto, da forma mais simples. Bater um papo sobre o que nós estamos vivendo agora na safra 23, 24, Brasil afora e até no próprio Paraguai. Poder entender, através da opinião do Thiago, o que de fato a gente tem que levar de aprendizado para o futuro, para a gente ser melhor amanhã. Simples assim. Então, eu agradeço o Thiago pela oportunidade dessa conversa, tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele. Obrigado, Thiago, pela disponibilidade. E já vou te fazer a pergunta-chave da nossa conversa. Na sua opinião, baseado na sua área de atuação, baseado na sua trajetória, quais são os principais desafios que a gente viveu e tem vivido nessa safra 23, 24? A palavra está contigo. Meu grande amigo, obrigado aí pelo convite de fazer esse bate-papo com você, né? É sempre um prazer trocar figurinhas, trocar informação com você e mais uma vez estamos aqui para discutir quais são os desafios da safra 23, 24, né? Que a gente teve aí de desafios quando a gente fala em nutrição, em fisiologia. Então, eu acho que quando a gente fala principalmente em soja, talvez o maior desafio desse ano foi esperar uma relação entre planta e micro-organismo para estabelecer um processo que economiza para a gente quase R$ 400 por hectare, ou até mais, quando a gente fala de nitrogênio. Então, esse medo de que um processo que depende de uma relação planta e micro-organismo, talvez foi o que mais a gente se assustou nesse início de safra, pensando em nutrição. Claro que tiveram desafios no estabelecimento, replantios, dificuldade de formar stand, uniformidade, tudo isso voltado mais para a plantabilidade, mas um dos assuntos que mais fui demandado talvez foi a FBN. Você está referindo eu vou falar do que eu vi no campo, o atraso ou a má formação de nódulos. A soja esse ano, em muitas áreas, não nodulou ou nodulou pouco. É isso, né? É isso. Então, assim, sojas que muitas vezes já estavam em V4, V5, início do florescimento, o pessoal mostrava e perguntava onde que estava o nódulo, né? E aí joga inoculante, aplica mais inoculante na barra, dobra a dose, e por incrível que pareça, onde que a gente viu as maiores áreas ou plantas noduladas? É quem fez palhada. Então vejam só que uma solução que é conhecida por todo mundo, que na verdade a gente posterga muito esse manejo, porque a gente fica encontrando desculpas, né, pela dificuldade, porque não dá tempo, ou mesmo em condições que eu não tenho uma umidade durante o período de inverno para formar uma palha, uma planta de cobertura, mas quem formou planta de cobertura, teve cobrimento de solo, foi onde que a gente teve as maiores porcentagens, os maiores sucesso de nodulação precoce na cultura da soja, comparada com as áreas de plantio convencional, ou pouco revolvimento, e ainda associado a sem palha. Então, talvez isso eu levaria assim, como foi o desafio? E é o desafio de fazer palha, ele traz segurança quando a gente tem maiores dificuldades. E eu acredito que isso está muito relacionado também a algo muito simples, que é o seguinte: quem vai para o campo, de fato, arranca com cuidado um pé de soja e olha para a raiz, olha para o sistema radicular,
olha para a nodulação. A maior parte das pessoas não fazem isso. Elas olham só por cima e esquecem que a magia do nitrogênio está lá embaixo, está lá no nódulo, está lá na coroa radicular. É lá que a magia acontece. E esquecem também ou desconhecem que o nitrogênio é o nutriente mais exigido, é a base da proteína. E a soja é uma proteoleaginosa, ou seja, ela tem o valor que tem pelo alto teor e valor proteico. E a base da proteína, quem constrói a proteína é o nitrogênio, falando de maneira simples. E isso que você falou, eu vi muito esse ano, muito. Também recebi muita foto, também recebi muita mensagem perguntando por que não está nodulando, por que a magia não está acontecendo. Dentro daquelas poucas pessoas que olham para isso, eu acredito que mais gente, cada vez mais, deveria olhar, mas dentro das poucas pessoas que olham para isso, elas repararam e a gente recebeu muita mensagem, assim como você, perguntando sobre. E aí, isso gerou no mercado, até na própria rede social, muitas recomendações mágicas de alguns profissionais, dizendo o que o cara tinha que fazer para resolver o problema dele em cima da hora. E aí eu quero que você aborde um pouco disso, baseado na tua experiência e na capacidade técnica que você tem. Existe milagre? Dá para reverter o jogo assim? Ah, minha soja está na florada, não está bem nodulada. Eu faço uma estratégia mágica e resolvo tudo? Existe isso, Tesouro? Que bom se existisse receita, né? Quando a gente fala na construção de produtividade. E por mais que a gente tenha um certo medo de quando a gente olha uma planta que não nodulou, uma planta que não está desenvolvendo, muitas das áreas, não todas, né, teve áreas que a gente de fato está tendo uma redução em produtividade, porque é assim a relação da planta com o ambiente, e eu não consigo modificar o ambiente clima, né? Então, o único ambiente que sobra para eu manejar e intervir é o solo, e aí é uma questão de construção, então, e demora, não é receita, não é emergencial, que a gente muda e constrói solo, é a longo prazo. Mas toda vez que a planta de soja ela não nodula, não necessariamente é porque eu não tenho risóbio presente no solo. Eu posso ter o risóbio no solo, mas ela não quer nodular porque tem fatores fisiológicos interferindo nela. E aí a gente sabe que temperatura de solo afetando o desenvolvimento radicular, menor número de pelo radicular, menor porta de entrada para nódulo, eu tenho um atraso na nodulação. E foi muito que a gente viu em razão do excesso de temperatura no estabelecimento dessas áreas. E aí o que a gente viu foi uma nodulação tardia em raízes, muitas vezes em maior profundidade. Se eu pegar esse solo e for buscar a temperatura dele numa camada de 10, 15, 20 centímetros, é fácil a gente encontrar 22, 23, 24 graus de temperatura de solo, enquanto em cima um monte de gente com termômetro, né? Com palha, sem palha, olha, 80 graus na temperatura do solo. Mas o solo ele tem uma capacidade isolante. Então eu tenho que fazer que, de fato, essa raiz e esse micro-organismo consiga se desenvolver em camadas mais profundas, saindo dessa zona que a gente tem de alta temperatura no colo da planta, e aí eu posso, inclusive, ter dano de estresse térmico no colo da planta, afetando depois toda a vascularização dessa planta. Então, aplicar nitrogênio, aplicar micro-organismo na barra, são algumas tentativas que podem responder ou não, dependendo da minha condição do meu sistema. Então, se eu tenho uma planta que está travada, está amarelada, porque ela tem condição, mas ela não está desenvolvendo porque o risóbio está em baixa população, muitas vezes um aporte de um nitrogênio aumenta a fotossíntese mais raiz, e eu restabeleço a nodulação.
A aplicação de inoculante via barra na folha é muito difícil, porque o rizóbio ele não tem mecanismo de resistência, então ele não sofre com dessecação, com temperatura, e só vai nodular a raiz nova com pelo radicular. Então aquele nódulo, aquele rizóbio que eu estou colocando via barra, ele vai ter que chegar em raiz profunda. E quem faz isso é água. E quando tem água, o próprio rizóbio do solo consegue infectar. Então é muito difícil saber se é o rizóbio da aplicação ou o rizóbio que estava lá no solo, mas não colonizou porque não tinha água. Então, falta ainda nessa fábrica de céu aberto, né? Enquanto que a gente tem numa fábrica de telhado fechado, as indústrias medem e quantificam todos os processos, a gente numa fábrica de céu aberto que deveria medir, controlar, tomar decisão em cima de dados muito mais, a gente ainda toma muito decisão por achismo. Então, eu acho que deu certo, eu acho que funcionou, eu tiro, pinço uma informação e generalizo, e aí muitas vezes não, na grande maioria dessas vezes não é verdade, é um outlier que a gente começa a tomar a decisão, e aí fala, poxa, não funcionou. Então inoculante é ruim, nitrogênio não funciona, mas a gente deixa de entender as opções que a gente tem dentro do nosso manejo. E os 3 porquinhos? O que eles têm a ver com esse ano? A gente estava, antes de começar esse bate-papo, né? Eu gosto muito das analogias, porque acho que fica fácil, muitas vezes, da gente marcar com aquela mensagem. Mas eu acho que a história dos 3 porquinhos, elas nunca foi tão aplicada e tão verdade na agricultura igual esse ano, né? Enquanto a gente tem um que faz a casa de palha porque quer se divertir, tá sempre corrido, quer ampliar a área, tá buscando, tá sempre caminhando e na correria, né? Não tá, quer fazer rápido, né? Porque tem muito para fazer. Tem outro que faz a casa de madeira, né? Então ele até sabe que alguns cuidados ele tem que ter, mas muitas vezes pela correria, pelo recurso disponível, ele começa a deixar algumas decisões de lado e faz algumas coisas bem feitas, mas deixa de caprichar em outras. E tem aquele que constrói a casa de tijolo, né? Enquanto todo mundo está se divertindo, ele está lá trabalhando, colocando tijolo em cima de tijolo para construir sua casa com robustez, com resistência. E aí chega o lobo mau. E esse ano chegou o lobo mau para a agricultura. Então a gente passou 3 anos aí, nos últimos anos, muito bem, em termos de preço, em termos de clima, à exceção do Rio Grande do Sul, né? Mas esse ano chegou o lobo mau. E aí a gente vê de fato que quem constrói alicerce, constrói solo, constrói sistema, é o que resiliência maior quando o lobo mau chega, né? Então acho que a história dos 3 porquinhos, ela na verdade, ela ilustra atitude, comportamento, que para a criançada é trazido por esse desenho, né? Mas a gente pode aprender muito com essa história dos 3 porquinhos da agricultura. Então a gente precisa, de fato, construir alvenaria, casa resistente, e isso não tem como não passar falando de construção de solo e de sistema. Aliás, eu vou plagiar essa analogia aí. Por onde eu for agora, eu vou levar até o livrinho dos 3 porquinhos, que tem livrinho já. Porque, de fato, é uma analogia sensacional. E quando você pensa na própria fixação biológica que você estava falando, ela é uma construção. Construir simbiose leva tempo. Construir nódulos, manter eles ativos, resistentes ao longo do ciclo, demanda tempo, demanda trabalho, demanda investimento, demanda conhecimento. Eu gostei muito tanto da história dos 3 porquinhos como dessa
luz que você trouxe, de fato, rodando por aí, pelo Brasil afora, pelo Paraguai, a nodulação, ou melhor, a ausência dela, a baixa nodulação, ou melhor, a FBN esse ano, essa safra 23, 24, foi de fato um grande desafio para a cultura da soja. Só por isso já valeu a conversa com você, porque essa luz a gente precisa trazer. E a FBN, pelo que eu sei, é o segundo processo biológico mais importante do planeta. O primeiro é a fotossíntese, síntese a partir da luz. O segundo é a FBN, a fixação biológica de nitrogênio, principalmente pelo que ela representa numa cultura tão importante para nós como a soja. E quanto mais o produtor, o profissional, conhecer sobre fotossíntese e sobre FBN, quanto mais conhecimento sobre isso ele tiver, mais preparado ele vai estar para produzir soja, para produzir ao longo do tempo, para ter sustentação, para ter a casa de alvenaria, igual a do terceiro porquinho. Falando agora, Tesouro, na questão da nutrição via folha. Eu vi muita gente esse ano, depois choveu, vamos falar de forma muito simples e direta, a lavoura vinha passando por um período complicado, muito calor, pouca água, de repente choveu. A soja teve uma chance de respirar, de viver. E aí entrou a ideia, agora eu preciso fazer nutrição via folha para resolver tudo. Ela resolve tudo? Ela deve ser feita toda de uma vez? Qualquer coisa que eu aplicar funciona? O que você pensa sobre isso? O que você viu sobre isso esse ano? Porque esse eu acho que é um outro desafio que a gente viveu e ainda vive. Aquela cultura do imediatismo. Agora eu vou resolver tudo com um produto milagroso. O que você pensa sobre isso? Eu parto da premissa, Salvático, que todo produto que tem no mercado, ele é bom. Assim, ninguém lança produto sem que ele tenha uma funcionalidade. Então, quando a gente olha as ferramentas que a gente tem para trabalhar, é claro que aí eu tenho que encontrar qual que é o meu processo para encontrar a ferramenta. Eu não consigo soltar um parafuso de roda com chave de fenda. E por isso que a chave de fenda não funciona? Não, desde que eu encontre o parafuso de fenda para soltar. Então, eu acho que essa é a primeira visão que a gente tem que ter em termos das tecnologias. Todas elas, quando é lançada, validada, comprovada, tem seu mecanismo, e aí eu tenho que entender qual que é o processo para ver se eu quero trabalhar esse mecanismo ou não. Quando a gente vai para a nutrição, esse ano, algumas áreas chamou muito a atenção uma toxidez de boro. Então, regiões que sempre dizem, o boro é baixo, tem que aplicar boro, aplica boro. O ano que não chove, concentra. E aí, o pessoal mandando foto, né? E quem já me conhece sabe como eu respondo de primeira para os mais chegados. Quem não é chegado, eu não respondo, né? Porque assim, fala, professor, manda foto, que deficiência que é essa? Aí eu falo, primeiro é deficiência de conhecimento, você já deveria saber o que está acontecendo aí. Mas vamos tentar investigar o que esse sintoma está levando. E aí, assim, de fato, a gente viu uma série de deficiências e excesso, né? Toxidez de boro, por menor disponibilidade hídrica, concentra, e aí eu tenho esses desafios. O que é importante na cultura da soja? Quando eu vou para perene, são outros mecanismos. Mas quando eu falo de soja, de milho, ela tem dias de vida. A soja ela é uma planta anual, ela vai morrer. E aí eu tenho que trabalhar ciclos para saber se eu tenho um precoce, médio, tardio. Quando eu tenho qualquer desafio de desenvolvimento no vegetativo, eu não paro o cronômetro do ciclo de vida da soja, espero ela
porque o ambiente está desfavorável. Uma vez que startou o relógio dela, ele vai correr. Por isso que esse ano, mas minha soja em V4 está florescendo. Não é que ela está florescendo em V4, é que até aquele dia, com a soma térmica, com a quantidade de luz e temperatura que ela teve, ela já desbloqueou, desligou o mecanismo de florescimento. Não é que ela floresceu em V4, é que ela só vegetou até V4, porque não tinha água. Então, o período de vegetação da cultura ele é importante para você construir planta e aí ter mais locais de colocar estrutura reprodutiva. Então, quando a gente tem uma reidratação dessa planta, a tomada da turgescência, que eu tenho água no sistema, eu tentar acelerar seu desenvolvimento com forma de minimizar o período que ela não cresceu, ela é favorável no meu manejo. E aí eu preciso entender quais são as condições mais limitantes para que eu possa acelerar esse desenvolvimento da planta, tentando, então, avançar esse relógio que ficou trabalhando muito tempo parado, né? Ele ficou lá rodando sem que a planta conseguisse desenvolver novas estruturas, porque não tinha água. Então, todas as estratégias, muitas vezes, que a gente tem, elas são válidas. Aí cabe a gente avaliar com quem que a gente vai, né? Qual tecnologia? E aí, muitas vezes, a gente tem que, na nossa região, tem algumas que performam melhor, outras não. Por isso que conhecer, entender, ter histórico, medir, eu usei, deu esse retorno. E muitas vezes a gente fala, mas isso faz aquilo, vai trocando, um ano usa um ano usa outro, e aí fala, tá, mas e no final? Qual que funcionou, né? Então, falta para a gente, na agricultura, muitas vezes, na construção de planta, na fisiologia, na nutrição, ter histórico, ter gestão, para saber se as decisões que eu estou tomando estão sendo mais acertadas. 100%? Nunca. Nunca vai ser 100%, mas eu posso ter uma frequência de resultado, de resposta maior do que simplesmente se eu todo ano mudar e aí eu não sei o que está funcionando ou não. E aí eu acabo me perdendo e construindo a casa de palha, né? E não, de fato, a casa de alvenaria para suportar essas adversidades. Agora, a nutrição ao longo do tempo, pensando via folha, ao longo do ciclo, em momentos chaves, ela é adequada para um ano bom. E você concorda que ela é mais adequada ainda, ou mais necessária ainda para um ano desafiador como esse? O que eu estou querendo dizer? Se eu vou, através da nutrição via folha, buscar complementar algo que está faltando no sistema, porque a condição de desenvolvimento da planta não é boa, também, com alta temperatura, altíssima temperatura, e muitas vezes falta de água, não tem nem como a condição de desenvolvimento da planta ser boa. E aí eu vou tentar dar um apoio, complementar com uma aplicação via folha. Você concorda que é desejável que eu faça isso ao longo do tempo, que eu faça por etapas? Hoje eu faço uma aplicação, daqui 10 dias eu faço outra, ou é recomendável fazer tudo de uma vez só? E aí eu vou puxar sua orelha, né? Que planta tem calendário para saber do que é 10, 15 dias? Tem que ficar de olho na planta. Então, assim, se eu fiz uma aplicação porque a planta estava hidratada, e aí meu ponto de tomar a decisão é a hidratação de planta. Planta está hidratada, significa que tem água que está funcionando. Pode aplicar? Pode. Ah, mas ela não vegetou, ela não cresceu, ela não desenvolveu. Por que eu vou aplicar? Não construir tecido novo. Agora, a planta está vegetando, está formando novas camadas, significa que eu posso ter uma limitação do solo e essa nova folha que vai ser lançada, aquela estrutura que vai ser construída, pode sofrer as influências do solo, do manejo, então eu vou minimizar que isso ocorra. Então, assim, a decisão se aplica, não aplica, se eu parcelo, não parcelo, ela tem que ser baseada na planta.
E aí, se eu sei que minha planta está desenvolvendo, está vegetando, está emitindo folhas, está fechando entrelinha, ok, posso construir as camadas. Se eu fiz uma aplicação e ela parou porque não tem água no sistema, espera. Porque ela não vai formar novo tecido. Então, de olho na planta, Salvati. E é legal você falar isso, porque dentro do próprio OSF, né, que é a nossa base, é o nosso método, o segredo está na forma, tem um curso nosso sobre soja que a gente fala isso. O objetivo nosso é sair do ponto A para o ponto B. O que é o ponto A? É o manejo calendarizado. E o que é o ponto B? Rumo ao ponto B. É o manejo por fase fenológica. Quando a gente faz esse convite, é para, de fato, vamos olhar para a planta, entender a fase da vida dela, entender o que está acontecendo com ela, para ter mais chance de ofertar para ela algo que seja benéfico para ela. E quando eu não olho para isso, e caio no manejo calendarizado, e caio na receita de bolo, muitas vezes eu estou aplicando algo que não gera retorno nenhum. E o que vale no final de tudo é o ROI. O que é o ROI? Retorno sobre o investimento. É o ROI, de fato, sustenta uma empresa agrícola, que é uma empresa a céu aberto. Então, conhecer a planta, entender a fase da vida dela, o que está acontecendo com ela, e a partir disso, buscar uma alternativa, que pode ser através de uma nutrição via folha, é muito mais complexo do que parece. Tem muita gente querendo simplificar isso com uma simples aplicação de um determinado produto. Mas, por exemplo, eu aprendi com você e levo isso por onde eu vou, que uma coisa é eu aplicar, outra coisa é aquilo que eu apliquei entregar resultado. Então, você sempre fala, tem que ser aplicado, tem que penetrar, tem que ser transportado, tem que interferir no processo fisiológico, lá dentro da planta. Ou seja, são etapas, não basta eu aplicar. O que vale no final de tudo é que aquilo que eu apliquei interferiu no desenvolvimento da planta, agregou em um determinado processo fisiológico. E eu acho que você poderia trazer com as suas palavras esse conhecimento, até porque a gente precisa cada vez mais reforçar para as pessoas. Quais são, de fato, as etapas dentro de um raciocínio de uma nutrição via folha? Você pode explicar para nós? A gente vem muito da construção de planta e do fornecimento do nutriente via barra de pulverização, quando a gente tinha uma condição que tinha poucas opções de micronutrientes para aplicar no solo, os fertilizantes não tinha opção de micrados, não tinha as fontes de mistura de micronutrientes, minha exigência é em gramas por hectare, e aí a gente falou, poxa, como que eu distribuo uniformemente uma pequena quantidade? Vamos aplicar, vamos pulverizar. Por isso que muito da nossa orientação na graduação, né, era a adubação foliar é um complemento do que tem no solo, é uma suplementação do que tem na planta, porque eu tinha que fornecer uma quantidade de elemento na quantidade de gramas e não tinha outro veículo para fazer isso. Então eu diluía no tanque e aplicava. Só que hoje a gente consegue interferir em processo. Eu consigo inibir etileno, eu consigo induzir resistência, eu consigo maximizar fotossíntese, FBN, melhorar pegamento, retenção de estrutura. Eu trabalho processos fisiológicos com nutriente. E aí não é mais quantas gramas de nutrientes eu estou aplicando por hectare, mas eu tenho que perguntar das gramas de nutrientes que eu estou aplicando, quanto que minha planta está enxergando. E aí são os pilares. A aplicabilidade, porque se isso não misturar ou eu não conseguir aplicar, não vai conseguir. Tem a penetração, que se ficar fora da folha, minha planta não vai enxergar.
tem a integração no tecido, então ele tem que cair e ele tem que caminhar pelos espaços da folha para ocupar todo o tecido, e ele tem que ter a sua papel fisiológico, ele tem que ser incorporado no processo. Se eu estou aplicando molibdênio, é porque o molibdênio tem que ajudar na redutase do nitrato, tem que assimilar mais nitrogênio. Se eu estou aplicando magnésio, ele tem que aumentar a atividade da rubisco, ele tem que transportar carbono. Se eu estou aplicando boro, ele tem que dar fluidez para o açúcar. Então, esses processos dependem que o nutriente atue. E aí eu consigo interferir nos processos fisiológicos. Então, de novo, das analogias, né? A gente é assim, né? Quando a gente vai fazer um exame de sangue, né? O que a gente faz uma semana antes? Tira o pé de cerveja, nem vai no churrasco. E eu falei, ih, rapaz, esse colesterol vai dar alto se eu encher o pé, né? Então eu mudo minha alimentação, mudo minha rotina, porque semana que vem eu vou fazer um exame de sangue. Mudei a alimentação com objetivo fisiológico. Então, essa modificação que a gente faz, a planta também consegue fazer. Só que para isso eu tenho que ter as ferramentas que de fato interfiram nesses processos para eu conseguir resultado. Aplicabilidade, penetração, integração e papel fisiológico, eficiência. Eu anotei, eu espero que quem esteja assistindo anote também, porque isso aqui por si só é uma aula que você está dando para a gente. Ou seja, não basta aplicar. Não basta aplicar e o produto penetrar. Eu tenho que aplicar, ele tem que penetrar, ele tem que fazer parte, integrar, ser transportado e tem que, de fato, entregar resultado, interferir, tornar a planta mais eficiente, fazer, de fato, diferença num determinado processo fisiológico. E como isso não está presente nas nossas conversas no campo, cara. Como isso é pouco falado. Como esse conhecimento não chega. É uma pena isso. E aí, dentro do possível, você pode ter certeza que eu vou levar o teu nome da melhor forma que eu puder e vou tentar multiplicar esse conhecimento no campo, porque as pessoas, o agricultor em si, precisa disso, para que ele possa investir da melhor forma, para que ele possa buscar o maior retorno sobre o investimento que ele está fazendo. Porque, assim como a história dos 3 porquinhos, só vai aguentar um ano difícil, só vai ter como lutar contra o lobo mau quem estiver fazendo as coisas da maneira correta e quem estiver investindo da melhor forma. Beleza, Tesoto. Cara, sensacional. Eu acho que de uma forma simples, num curto espaço de tempo, você conseguiu trazer muito conhecimento e muita ideia boa para a gente fazer da melhor forma o nosso trabalho no campo. E agora, partindo para o final, porque a ideia desse bate-papo é ser, de fato, breve, e não precisa conversar muito para falar coisa boa. Em pouco tempo dá para trazer coisa boa. E eu, sempre que eu converso com você, eu aprendo muito em pouco tempo. É bom até, né? Porque daí eu te incomodo um pouco. Mas, assim, qual é o grande aprendizado? Qual a grande mensagem que você quer deixar agora no final que a gente precisa levar com a gente? O que, de fato, a gente precisa aprender, ter aprendido com esse ano para fazer melhor amanhã? Na tua visão, você consegue elencar um grande aprendizado? Salvático, tem uma frase que não é minha e acho que quem me conhece sabe que eu acho que a gente não constrói nada sozinho, né? Eu não faço nada. Tem meus alunos aqui, meus orientados, que me ajudam demais, os colegas, essas trocas, né? Que fazem a gente crescer e entender e compartilhar, né? Quem compartilha, multiplica. E tem uma frase que, para mim, eu sempre termino minhas aulas, minhas apresentações, minhas palestras com ela, que não é minha, é do José Pérez Romero e do professor Malavolta, que coloca que a planta sempre está certa. O que pode estar errado é a interpretação humana.
Então, mas eu fiz, mas... Meu filho, olha para a planta, vê se ela está respondendo isso para você. E aí, por isso que conhecimento gera resultado, porque eu começo a entender a planta, né? E aí, depois de tanto, né, já quase muito tempo colocando, falando, discutindo e levando essa frase do José Pérez Romero, do professor Malavolta, que eu começo a falar, poxa, agora eu descobri porque a gente chega em casa e fala, ô minha flor, ô minha rosa, né? Ô minha margarida, porque em casa sempre a mulher está certa. Então, o que pode estar errado é como a gente está interpretando, né? Então, leva esse aprendizado de casa para o campo. A planta sempre vai estar certa. Falta o quê? A gente melhorar a nossa interpretação para que, de fato, escolher as melhores estratégias para desenvolver os ambientes e aí isso trazer uma planta bem nutrida, que funciona e que entrega produtividade ou, quando não entregar produtividade, entregar resiliência. Então, perder, todo mundo perde. Mas esse ano a gente vai medir quem perdeu menos, nem quem produziu mais. Cara, você acabou de me convencer que eu tenho que ficar de olho na planta. Tesoto, eu te agradeço demais pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela receptividade tua, sempre disposto a nos ensinar. Obrigado, coração. Você trouxe, na verdade, aqui mais do que conhecimento, você trouxe lições. E eu tenho certeza que se as pessoas, se você que estiver assistindo a gente agora, parar para entender o que foi dito aqui hoje, você vai estar muito preparado, ou melhor, você vai estar muito mais preparado para manejar a tua lavoura. Leva essa mensagem do Tesoto, entenda o que ele falou, dos desafios com a própria nodulação, com a melhor forma de nutrir uma planta, da importância de olhar para ela, da importância de entender que não basta aplicar, tem etapas envolvendo uma nutrição via folha, porque se você assimilar isso, se você entender isso, se você estudar cada vez mais sobre isso, se você prestar atenção nisso, você vai estar fazendo um bem para o teu negócio e vai ter maior chance de ter retorno sobre os investimentos que você faz. Tesoto, obrigado pela oportunidade e vamos para cima, porque o agro não para e a gente também não pode parar, né? Salvático, eu que agradeço, um grande abraço aí e nem preciso falar, né? Quando você precisar, você liga, porque você liga sem eu falar, então imagina falando. Tamo junto, irmão. Obrigado. Um abraço.